Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, tá no ar o Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa. O cachorrinho tá ficando esperto, o cabeçudo tá ficando ligado. Comecei a gravar, ele abaixou a cabeça. Daqui a pouco, quando eu falar a despedida pra vocês lá no final do vídeo, ele vai levantar e vai começar a pedir pra sair. Estou com o olho vermelho, vocês já imaginam o motivo. Como é bom, né? A gente ter uma madrugada feliz, como é bom a gente chegar de manhã e poder falar de uma vitória do Botafogo. A gente estava sentindo falta disso, tá? Então deixa o like, comenta, compartilha, porque eu vou trazer hoje no vídeo aqui do canal as minhas impressões sobre a vitória do Botafogo contra o Fluminense. O que eu vi de positivo, o que eu vi de negativo que pode melhorar, e o que a gente pode fazer para continuar nessa tomada de vitórias aí para o Botafogo. A voz está um pouco falhando, então roda a vinheta e bora pro vídeo. Olá pessoal, deixa eu lembrar vocês da Instant Gaming, parceira do canal Memória Alvinegra, que tem em estoque os melhores jogos de videogame para PC, Xbox e vários consoles. Entra no meu link para saber mais e olha esse descontaço no NASCAR Heat 5 e no Mortal Kombat 1. Dá uma passada lá e se gostar, boas compras na Instant Gaming. Pessoal, o Botafogo tem soltado as escalações nas redes sociais, Twitter, Instagram, sempre uma hora antes das partidas. E a gente fica esperando para ver o que pode ser a nova brincadeira de mau gosto do Renato Paiva. Eu falei isso para vocês no jogo anterior. Falei que as escalações do Botafogo têm sido brincadeiras de mau gosto. Sempre dá certo com o Patrick de Paula, deixa o Patrick de Paula. Não dá certo com o Patrick de Paula, tira o Patrick de Paula. E sempre uma escalação errada em que o Botafogo está sempre muito espaçado. E aí a gente foi surpreendido porque o Botafogo entrou com uma escalação que tinha, vou até repetir aqui para vocês, essa escalação tinha John, Vitinho, Jair Barbosa e Cuiabano, Marlon Freitas e Gregory, Savarino, Igor Jesus e Matheus Martins, e no ataque o Mastriani, tá? Essa foi a escalação, tô falando a escalação aqui na estrutura que a gente está acostumado a ver o Botafogo, 4-2-3-1. Mas a grande verdade é que o Botafogo, diferente do que muita gente estava achando, o Botafogo não foi no 4-2-4, até porque, mesmo indo no 4-2-4, o Botafogo mataria, mesmo sem ter o Patrick de Paula como titular, o Botafogo mataria o que tem de melhor no seu elenco, o Savarino jogando, flutuando no meio de campo. Você deixaria o Savarino em uma das duas pontas preso, e isso não é bom para o futebol dele, não é bom para o Botafogo. O Savarino é muito melhor quando ele joga flutuando em campo. Então, naquela hora que eu vi aquela escalação, eu já tinha entendido. Isso não vai ser um 4-2-4, porque não é possível que o Renato Paiva não tenha escutado as reclamações dos torcedores, também dos comentaristas esportivos, dizendo que o Savarino jogando pelos lados não funciona no Botafogo. Tá? Então, não que eu tenha ficado tranquilo, mas eu estava com a imaginação de que realmente aquela escalação seria no clássico 4-4-2. Tá? E eu também errei. Não foi tão no 4-4-2 assim. O Botafogo foi a campo quase que num 4-3-3, na maioria do tempo jogando num 4-3-3. Esse 4-3-3 fazia com que o Igor Jesus, que já vinha saindo muito da área, mesmo no esquema 4-2-3-1, pudesse ficar um pouco mais fora da área, mas também trocando de função com o Mastriani. Claro que o Mastriani aqui ele não foi tão bem quanto ele deveria. E aqui ele foi pior ainda. Então essa troca acabou deixando de acontecer. Acabou ficando o Mastriani como o jogador mais referência, como 9, e o Igor Jesus aqui atrás dele, fazendo aquela flutuação, negociando jogadas ou com o Matheus Martins ou com o Savarino. Sempre voltando para sua posição, mas fazendo a negociação de jogada com o Matheus Martins e com o Savarino. E o Mastriani aqui, centralizado. Não deu muito certo o Mastriani, não apareceu muito para o jogo, teve uma disputa de bola aérea apenas, é muito pouco, mas
isso serviu para dar um pouco de confiança. Eu gostei dessa formação porque estava na hora da gente dar minutos ao Mastriani. E eu não gostei dessa formação só por conta de dar minutos ao Mastriani. Agora eu vou chegar no ponto aqui do primeiro tempo. No primeiro tempo, o Botafogo com essa formação já fez uma coisa que não vinha fazendo nas partidas anteriores, que era o quê? Manter um meio de campo mais agrupado. O Fluminense não tinha como sair jogando, porque o Botafogo, quando estava sem a bola, sempre agrupava muito o seu meio de campo, congestionava os espaços para não deixar o Fluminense conseguir jogar. E no nosso pré-jogo aqui do canal, o que eu falei? Todo cuidado com o trio de ataque, Canóbio, Cano e Arias. O Arias não se criou, o Cano não fez nada e o Canóbio eu tô procurando até agora. O Canóbio não teve nenhuma chance no Fluminense, tá? O Cano também não teve, o Arias também não teve. Daqui a pouco eu vou falar do pênalti que o Arias reclamou, vou dar só uma opinião breve aqui, que eu concordo com a não marcação, tá? Mas tanto defensivamente quanto ofensivamente, o Botafogo estava totalmente agrupado, a gente não tinha um buraco, o Botafogo não estava espaçado. Tanto que defensivamente a gente se defendia muito bem por conta dessa compressão do espaço, tá? E também quando a gente atacava, a gente tabelava muito e isso estava deixando o Fluminense perdido. Então, o primeiro tempo do Botafogo foi muito bom nesse sentido. Acho que o Renato Paiva encontrou a formação, porém não é a formação definitiva. O Renato Paiva ainda precisa corrigir algumas coisas. Por exemplo, o Botafogo, que não sofreu muito no jogo inteiro, tá? Acabou dando um certo espaço ao Fluminense que era esperado. O Fluminense teria que sair para buscar o jogo, mas deu alguns espaços que não podem ser dados. Parte desses espaços passam pelo segundo tempo, quando a gente volta para a formação do 4-2-3-1, que defensivamente, por mais que a gente tenha dado alguns moles, eu entendo que o Elias Manuel e o Arthur funcionaram, só que ofensivamente eles continuaram me deixando com uma pulga atrás da orelha. Eles pouco fizeram. Defensivamente você vê a recomposição do Elias Manuel ótima, você vê o Arthur muito voluntarioso também, ajudando nessa recomposição, mas na parte ofensiva tomando decisões erradas. Tá difícil esses dois terem confiança para jogar. Mesmo assim, eu não vou dizer que o Arthur jogou mal e que o Elias Manuel jogaram mal. Eu vou dizer que eles jogaram muito bem taticamente, mas ofensivamente jogaram mal porque tomaram decisões erradas. Tá? O Elias Manuel ele entra no lugar do Mastriani. Eu teria mantido a estrutura do primeiro tempo e teria deixado o Elias Manuel jogando junto com o Igor Jesus, como dois atacantes, como um segundo atacante. Tá? Eu teria feito essa formação para não deixar o Fluminense com tanta saída. O Botafogo, ainda na formação do segundo tempo, começou a deixar um pouco mais de espaço, mas depois o time conseguiu se ajeitar e conseguiu fechar os espaços do Fluminense de novo. Então acho que nesse segundo tempo, a gente teve uma queda justa, porque o Fluminense ia avançar um pouco mais, mas no momento em que a gente teve essa queda, a gente conseguiu voltar e tomar o controle do jogo de novo. O Botafogo não sofreu o jogo inteiro. Na coletiva, o Renato Paiva ele até fala que a intenção dele com essa formação era realmente trazer uma compactação defensiva e ofensiva para o Botafogo. Ele conseguiu. Eu que vinha pedindo fora Renato Paiva, vou dar férias nesse ponto agora, porque ele não foi tão mal. Ele tomou as decisões certas e teve inteligência para entender o que o Botafogo precisava fazer. Bom jogo do Botafogo. Que seja finalmente o início do trabalho, que seja finalmente o início da evolução do Botafogo, porque esse Botafogo que a gente viu no clássico contra o Fluminense precisa evoluir ainda, porque vão ter jogos muito mais difíceis durante a temporada, visando aí classificação para o mata-mata da Libertadores, visando também Copa do Brasil e o próprio Campeonato Brasileiro e também o Mundial de Clubes. Aí que a gente tem que entrar no Mundial de Clubes
sabendo que nós somos o Botafogo e fazendo o melhor pelo Botafogo. Se a gente vai bater campeão, se a gente vai classificar para a próxima fase, não sabemos, né? Só para vocês terem um detalhe, para o Botafogo ser possivelmente campeão do mundo nessa Copa aí da FIFA, o Botafogo teria que passar por pelo menos 6 times europeus. 2 no nosso grupo e mais 4. 2 no nosso grupo e mais 4 durante as fases de mata-mata. É muito difícil, mas a gente precisa viver o Mundial de uma forma mais feliz. Eu acho que a gente tem plenas condições de conseguir isso se a gente entender que o trabalho contra o Fluminense precisa evoluir gradativamente. Vamos que vamos. Gostei muito da vitória do Botafogo. Comenta aqui embaixo, quero saber se vocês gostaram também. E clique aí no link da descrição. Vá lá na Instant Game, conheça as ofertas, 80% de descontos em jogos de videogame que você com certeza gosta, que seu filho gosta, que seu sobrinho gosta. Tá? Então dá uma chegada lá. Você que não pegou aí o QR Code, tem o QR Code também no vídeo, pode voltar um pouco para pegar o QR Code, mas tem o link na descrição. Entra pelo link da descrição ou entra pelo QR Code que você ajuda o canal Memória Alvinegra. Vídeo feito, vídeo entregue, grande abraço para vocês. Ah não, nada disso. Eu falei que eu ia falar do pênalti com vocês aqui, né? Eu acho que o pênalti não marcado em cima do Arias foi não marcado corretamente, tá? O Arias, ele atrasa a passada, coloca o corpo de lado, entrando na frente do Gregore. Então, o Gregore não tem uma ação faltosa. Pelo contrário, o Arias tem uma ação desleal ao jogo. Nesse movimento que ele faz de atrasar a passada, ele dá uma adiantada na bola, ele precisa correr atrás dela, mas ele sabe que ele não vai alcançar. Então, o que ele faz? Sabendo que ele não vai alcançar, ele tenta ludibriar a arbitragem. Ele dá uma atrasada no passo e coloca o corpo de lado na frente do Gregore. Então isso para mim é ludibriar a arbitragem e o pênalti não marcado foi correto. Essa é a minha opinião sobre o pênalti. Comenta aqui embaixo também. Tá? Agora sim, vídeo feito, vídeo entregue. Grande abraço para vocês, valeu, fui! São 8 vitórias seguidas e contando. São 9 jogos sem perder e contando. Bora que bora!